Bom dia, hoje é terça-feira, dia 11 de outubro. O Espírito volte a Deus, é o título da lição de hoje. Duas passagens são usadas na lição de hoje. A primeira é Gênesis capítulo 2, versículo 7, e a segunda, Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 a 7. Essas duas passagens, elas se completam, mas também são assim, elas se contrastam e se completam. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é apresentado como Deus criou a alma humana, ou ser humano. Deus fez o ser humano e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Já em Ezequiel capítulo 18, versículos 4 a 20, nos apresenta que quando o homem morre, a alma deixa de existir, porque o fôlego se separou do corpo, o espírito se separa do corpo, e agora o ser humano ele deixa de existir como um ser vivo. Agora, essa palavra espírito, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, é mal entendida por muita gente. Muita gente pensa que quando o sábio ele fala e o espírito volte a Deus que o deu, as pessoas pensam que na verdade é uma pessoa que pensa, alguma coisa que ainda tem raciocínio, que tem consciência, que vai agora viver com Deus. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia apresenta. A palavra espírito aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vem do hebraico ruach. E ruach ele é apresentado 373 vezes no Antigo Testamento. E em nenhuma delas a palavra ruach é apresentada como um ser que tem raciocínio e que tem vida própria e que continua tendo consciência. Todas as vezes que ruach é apresentado como um fôlego, como um sopro, como um vento, e não como um ser consciente. Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 7, descreve em termos bastante dramáticos o processo de envelhecimento, culminando com a morte. O verso 7 refere-se à morte como reversão do processo da criação mencionado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, Eclesiastes ele apresenta o contrário do que acontece em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em Eclesiastes é apresentado que como que acontece o processo da morte. Agora, haveria um problema se a gente entendesse, existe um problema se a gente entender Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, como alguma coisa que tem consciência e que continua viva, mesmo depois que o ser humano ele morre. Porque ali descreve que o que acontece com a morte de todos os seres humanos, sejam eles justos ou injustos. Se a gente entendesse que esse espírito volte a Deus, é o espírito que agora vai habitar com Deus no céu, isso quer dizer então que tanto justos quanto ímpios, quando morrem, vão para o mesmo lugar e vivem com Deus, adorando a Deus lá no céu. Isso seria injusto, não é isso que a Bíblia ensina. Portanto, a gente deve entender o que de fato a Bíblia está descrevendo, o processo da morte como sendo a cessação da vida. O espírito que volta para Deus é ruach, é sopro, ou energia, ou vento. E o corpo, que é o pó, volta para a terra. E é isso que acontece na morte. Apenas isso. Tá? E que nós possamos entender essa lição importante, tá? E mudar alguns conceitos que nós temos, que a gente cultiva erroneamente na nossa mente. Amados, que Deus nos abençoe. Excelente dia para todos nós. Até mais. Tchau, tchau.